obrigado a todos por terem vindo. E aí eu passo agora a palavra para Márcia Dorin, que vai começar a apresentação. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui, testar. É para cá. Olá, eu sou Márcia Doring. Sou engenheira civil, técnica de edificações, gerente de projeto, consultora, mentora, palestrante, escritora. Eu trouxe até livro, que eu escrevi um livro com Carlos Dias aí para sortear para vocês. Sou diretora de inovação em projetos de uma empresa de engenharia. Sou coordenadora do curso de pós-graduação de gestão de projetos do IPOS. Sou associada e membro do Comitê Fiscal do BIMFórum Brasil. Associada também à Biosmart Brasil, a ACE, que é a Associação Internacional para Desenvolvimento de Custos. Mentora do programa de mentoring do PMI Rio. Já implantei dezenas de projetos em BIM. Faço gestão de dezenas de projetos em BIM, usando plataforma normalmente Bentley e Autodesk. É assim, eu gosto de mostrar isso, porque eu falo que eu sou. Por que eu estou no BIM? Eu sou uma profissional de gestão. Essa aqui são 15 badges de certificações internacionais que eu tenho, relacionadas à gestão de projetos, inteligência artificial e BIM. Então, o que eu faço? Eu estudo. E estudo muito, porque quando a gente estuda bastante, a gente consegue ter uma caixa de ferramentas robusta para a gente usar nas diversas situações que o mercado, que os projetos nos apresentam. Costumo falar também de BIM sob a perspectiva de experiência, porque quando a gente fala de BIM, a gente está num ambiente de inovação e de incertezas. Então, se a gente tiver passado por muito BO, e aí a experiência, o especialista está meio aí, né? Principalmente na inovação, a gente consegue se safar das situações complexas. Então, é a partir disso que eu falo. E assim, a primeira coisa, o Dudu falou da questão do negócio. O BIM, ele não é a finalidade do empreendimento. Ele é só um meio, né? E ele é uma ferramenta estratégica para impulsionar o resultado dos negócios. E a gente tem que entender que para usar o BIM, ele tem que ser vantajoso para o negócio. Vocês concordam que a Ponte Rio-Niterói, me falaram isso, gente, porque quando a gente houve muita resistência, né? Eu vi o projeto conceitual da Ponte Rio-Niterói feito no papel de açougue. Vocês já ouviram alguma coisa dessa parecida? Porque ele disse que aquele papel que vendia metro, entendeu? E a gente faz há quantos anos projetos bons? Quantos mil anos? Desde as pirâmides? Não vai dizer que foram os ETs. Por favor, porque eu já ouvi isso. Né? Num evento que eu fui há 2 anos, veio um pessoal de Portugal e deu o exemplo do sombreamento que foi feito na Arena da Juventude em Portugal, que foi elaborado em BIM. Aí uma colega minha que estava do lado, mas o Coliseu também tinha. E o Coliseu não foi projetado com BIM. Né? E a gente faz projetos muito bons há muito tempo. Só que hoje a gente tem tecnologia e a gente tem informação. Então, a gente vai conseguir fazer melhor, vai conseguir escalar e vai ter menos erro, né? Afinal de contas, a gente não tem escravo para fazer, para desenvolver a obra. E desperdício é uma coisa que ainda é considerável, que a gente precisa limitar. Como a gente trabalhava até então? E eu falo trabalhava porque isso é passado, né? A gente pegava o projeto 2D, um monte de gente trabalhando, botava os projetinhos no pendrive, no arquivo de rede, passava por e-mail e hoje ainda passam arquivos via WhatsApp. É um inferno isso, né? Nenhuma rastreabilidade, nenhum controle, sem versionamento. Então, a gente vai trocando. Esse é passado e a gente tem que deixar isso no passado. Hoje a gente está numa realidade diferente, onde a gente trabalha com um ambiente comum de dados, onde todas as informações estão ali, e aí a gente tem que entender que hoje a gente está falando da era da informação, de dados, e isso inclusive para projeto. E todos os interessados, todos os players, eles estão consultando esse CDE. Alguém já trabalhou dessa forma? Aqui?
Fernandinha. Mais alguém? Ninguém? Aqui, ó, a colega ali já trabalhou. Sempre dá certo? Não. Não dá certo porque não tem processo. Não dá certo quando não se tem organização. E aí a gente volta a falar nos dados. Mas essa é a forma ideal de todo mundo estar envolvido, todos os interessados para desenvolver esse projeto. Então, a gente saiu de uma gestão centrada em aplicativos, onde a gente trabalhava com diversos aplicativos, com trocas de aplicativos diferentes, e passa por uma gestão centralizada no modelo, onde tudo acontece no modelo. Qual é a necessidade para isso funcionar? Se cada um trabalha com uma ferramenta, com um aplicativo, a gente está no ambiente da Torre de Babel. Vocês concordam com isso? Cada um vai falar de um jeito? Cada um vai falar de uma forma? Vocês já trabalharam no projeto? Vocês recebem o projeto, emite o de arquitetura, chegou de instalações e as coisas não batem? Você não consegue compatibilizar? Você não consegue entender? É porque falta uma linguagem comum entre esses projetos, concordam? Então, quando a gente começa a trabalhar numa gestão centralizada, centrada no modelo de informação, a gente começa a tirar essas dúvidas. Muito do que acontece no dia a dia da gente é em função da falta de processo, da falta de organização. E aí a gente vai para a realidade dos projetos. Eu não falei aqui, eu não conceituei o que era BIM, né, para vocês, porque eu acho que não precisava. Então, a gente já está no capítulo. Todo mundo sabe o que é BIM? Aqui, acho que sim, né? Sim? Então, tá, eu não passei por isso não, gente. Então, o que a gente tem hoje? Falta de integração e coordenação entre equipes. Acabamos de falar nisso. Alguém vive isso? Todos. Né? É sempre aquela tiro, pancada e bomba, pânico, terror e aflição, porque a gente tem essa dificuldade. O mercado, aí a gente começa a entrar no problema. O mercado não tem demandas específicas de ferramentas? A gente tem a predileção, tem uma soft house que ela predomina e a gente não pode fingir que essa não é uma realidade. Mas o mercado ele tem demandas específicas. Hoje, com os preços que estão pagando no projeto, a gente consegue contratar essa ferramenta? Não consegue. E aí, o que acontece? A gente entra no submundo da licença educacional, né, professora? Não, você riu uma vez, quando numa palestra nós duas participamos, e eu falei isso, ela achou engraçado. A gente entra no submundo da licença educacional. Eu contratei porque é o jeito que dá, né? Uma vez eu contratei um consultor, uma pessoa para dar suporte na empresa, e ele me cobrou um preço tão barato, que eu falei, esse rapaz está trabalhando com licença educacional. Eu falei, olha só, ótimo, só que você faz um favor para mim, coloca no preço a licença original, porque eu preciso que você entre no CDE com a sua licença. Eu não vou te dar uma licença. Eu podia dar a licença e manter aquele preço baixinho. Só que eu já fiz isso com um outro parceiro. E aí, no computador que ele usava a minha licença, ele usava a licença pirata. No belo dia, chega lá um escritório de advocacia, me passando uma conta de R$700 mil. Porque ele tinha outros softwares pirata, não era aquele. Então, porque naquele consultor que tinha pouco projeto, eles não queriam dar multa, porque eles sabem que as pessoas trabalham com software irregular. Eles queriam da Planave, que é a empresa que eu sou diretora. E aí eu provei que o software, aquela responsabilidade não era nossa. Aí eles desistiram do projeto, porque eles não queriam processar aquele que era pequenininho, queria processar uma empresa de médio porte. Então, hoje eu não dou. Então, eu pego e pago para o cara. Eu prefiro pagar ele o preço justo para ele poder entrar com software pirata. Porque quando a gente tem software regular, a gente tem vantagens, inclusive de entrar no CDE. Se você não tiver uma licença regular da Autodesk, você não consegue entrar no ACC. E a gente precisa, no ambiente de colaboração, todo mundo tem que estar ali junto, né?
Então, o mercado ele tem demandas específicas. E, para a gente entrar no mercado, a gente precisa atender essas demandas específicas. Senão, a gente fica alijado. Aí, a gente deixa de competir nos melhores projetos, nos melhores negócios. Eu costumo dizer, quando eu faço mentoria para os profissionais, principalmente os recém-formados, que o negócio precisa ser sustentável. Eu já fiz bolo. Depois, quem tiver curiosidade, entra no Instagram, Ateliê Lugar de Bolo. Tem bolo de casamento lá. E aí, quando eu compunha meu preço de bolo, eu colocava farinha de trigo, leite condensado, a luz que eu gastava de casa, o gás, era de casa, né? Mas eu colocava no custo. E o salário que eu queria ganhar. A partir daí, eu colocava meu lucro. Existe uma relação de demanda. O que o mercado está disposto a pagar? Então, eu escolhi um tipo de nicho de mercado que pagava um pouco mais. Eu não disputava com aquela boleira que vendia bolo pequenininho com recheio de maisena. Era um outro nicho. Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa que todos os custos estejam contemplados. A gente vai precisar pagar contador, a gente vai precisar pagar imposto e a gente vai precisar pagar os insumos da gente. O que eu percebo muito no mercado também são requisitos de projeto com uma alteridade incompatível com o sistema. Eu não sei vocês, qual o nicho. Quando a gente pega projetos de infraestrutura, eu vejo equipes de uma engenharia digital maravilhosa, com processos super maduros, mas que esse processo não permeou a organização. Então, a engenharia digital exige, quem vai receber e vai construir não sabe nem olhar aquele negócio. Então, isso causa um terremoto, porque a gente precisa cuidar da mudança da cultura e da maturidade, inclusive da gente. Porque você faz um projeto muito bom e não tem quem receba. Vocês conseguem entender isso? Você imagina? E aí um projeto de infra talvez esteja numa realidade diferente, com requisitos sofisticados de informação, de modelo. E quando a gente entregou isso para o cliente, e o que o BIM faz, né? O BIM ele tem diversos usos. Então, você vai fazer verificação de interferência, quer dizer, você vai minimizar erros de construção já na etapa de projeto, por ser uma construção virtual. E você pode extrair quantitativos, o BIM não faz orçamento. O processo de engenharia de custo é extremamente complexo, mas os modelos em BIM, ele consegue fazer extração de quantidades extremamente eficientes e objetivas. O processo de orçamentação ele tem que ser feito fora por profissional que saiba o que está fazendo. Em alguns itens de serviço, isso eu sempre trato de esclarecer. Se você pega um dispositivo de drenagem, por exemplo, você modela material no BIM. Então, você modela uma caixa. Eu tenho 8 serviços relacionados àquele dispositivo. Existem formas da gente conseguir conciliar isso, mas não é lá dentro do BIM só. E você faz lá a construtibilidade, aqueles vídeos bonitinhos que o pessoal gosta de fazer de animação. Só que para você extrair quantidade daquilo dali, o profissional que vai fazer isso, ele tem que entender. E, de forma geral, nas organizações, tem o orçamentista responsável. E tem a pessoa, a equipe que vai implantar a obra. E tem a construtora que vai construir. Quando você faz um projeto em BIM e entrega, todo esse sistema tem que estar preparado e maduro o suficiente. Então, a gente entrega o projeto na maturidade que a engenharia digital exigiu. Aconteceu isso, é história de verdade, aconteceu esse ano. Na hora que o pessoal de orçamento da empresa pegou, só sabia verificar a quantidade em desenhos, em 2D. Só que o 2D ia ficar pronto só no final. Aí o projeto de vocês está ruim. Falei, não está, está aí. Eu já entreguei o CAPEX, a gente está documentando. Mas a minha profissional não sabe conferir. Aí, ok. Aí a gente dá um jeito de extrair tabela, um barata voa danado, você faz. Aí depois você chega para a pessoa da implantação. O cara da implantação, ele quer um AutoCAD para ele mudar. Falei, mas você vai perder a confiabilidade do modelo, mas eu nunca trabalhei desse jeito. Eu não sei trabalhar. E aí você entrega o modelo para a construtora que não tem nem engenharia. Ou você trabalha o sistema todo com usos BIM, que você sabe que é suficiente para a tua maturidade, ou então você para, porque senão não tem jeito.
E eu estou falando de realidade, tá, gente? E outra coisa são os processos de desenvolvimento de projetos ineficientes. A culpa não é do BIM. Porque eu ouço a culpa é do BIM, não é do BIM. O BIM está a serviço da engenharia e da arquitetura. Se a gente tiver um processo de engenharia, de desenvolvimento do projeto ineficiente, o BIM vai maximizar a ineficiência. Então, a gente tem que saber fazer projeto. A gente tem que saber fazer o processo na ordem certa. E aí a gente entra no Open BIM. O Open BIM é um sistema, eu não vou definir esses acrônimos, essas coisas, porque o Carlos Dias está aqui, eu não sou besta. Tá? Então, vamos logo. Eu não vou ousar fazer isso. Mas a gente tem o ambiente do Open BIM. Ai, fiquei até emocionada. A gente tem um ambiente do Open BIM, onde a gente tem um dicionário de dados, a gente tem uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de validação de informação, a validação do modelo e tem a estrutura de dados. Então, cada componente que a gente coloca, e aí é que a gente vai ter um tradutor. Tem outras coisas, o Carlos deve falar um pouco mais, que tem outras ferramentas da BuildSmart, e ele vai explicar isso direitinho. Mas, que quando eu tenho que aprender... Eu aprendi IFC com Carlos Dias, eu escrevi livro com Carlos Dias, eu fiz as minhas certificações da BuildSmart com Carlos Dias, então, assim, então é um cara que eu respeito, né? E quando a gente... o que vai acontecer? Quando a gente desenvolve um modelo, cada componente que a gente coloca é como se fosse um Lego, mas é um item de banco de dados. E ele carrega um conjunto de informações. Se a gente está com esse conjunto de informações corretinho, eu vou desenvolver o projeto em Revit, vou conseguir exportar, gerar essa estrutura de dados no IFC adequado, de acordo com o planejado, e o ArchiCAD vai ler. E eu vou usar numa ferramenta de um OpenCDE. E eu vou conseguir integrar isso com outras ferramentas. Vocês têm noção que aí a gente entra no jogo? Vocês conseguem ter essa noção? Aí a gente entrou no jogo. Dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, eu evito falar nome de ferramenta, mas a gente já falou de Autodesk. Alguns projetos que você vai vender de uma edificação, de um prédio, de uma casa, Dudu sabe isso muito melhor que eu. Você tem licenças de ArchiCAD, que são licenças que você consegue trabalhar até um determinado tamanho de projeto, certo, Dudu? Né? Você consegue trabalhar muito bem. E é uma licença muito mais barata que você tem que pagar R$ 1.400 por mês de uma plataforma Autodesk, uma AC Collection. Concorda? E aí o ArchiCAD, ele é certificado BuildSmart. Então, ele está preparado para o IFC. A gente entrou no jogo. Então, o Open BIM é para a gente entrar em jogos que talvez a gente não conseguisse entrar, até por falta de investimento, de faltar recurso. No primeiro momento, a gente pode não ter recurso para um software que seja mais específico. Porque o crescimento é progressivo. Assim como a implantação do BIM é progressiva, o crescimento da gente e a inserção no mercado ele também é progressivo. Então, você consegue ter uma estratégia e ir se inserindo no mercado. E é por isso que a gente precisa desse sistema, que é o Open BIM. Open BIM é diferente de Open Source. A gente precisa entregar projetos com qualidade e no prazo. Então, a gente precisa de ferramentas estáveis. A gente consegue essa garantia com Open Source? Tinha uma época que tinha um Office que era Open Source. Ele funcionava bem? Não. A gente tem compromisso. O que vai fazer com que a gente seja contratado mais vezes? Qualidade e prazo. Né? Então, a gente precisa de ferramentas estáveis. Se você desenvolve... Eu vou mostrar aqui o fluxo Open BIM meu. E eu desenvolvi uma ferramenta para ler o IDS, que é aquela estrutura de validação de informação, para criar aquilo, um IDS que eu criava com robô. Fiquei noites e noites desenvolvendo aquilo, dias e dias para documentar. Aí o pessoal me pedia, você acha que eu vou dar?
ou eu vou usar isso para desenvolver meu trabalho melhor? Né? A gente usava uma ferramentinha no Revit, que é o DieRoots, que ele era maravilhoso. A gente exportava a planilha, lembra, Fernandinha? A gente exportava a planilha, a gente fazia um monte de coisa. E a gente testou aquela ferramenta. Na hora que estava legal, o que eles fizeram? É paga. Ok, ele está certo. Ele que investiu em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente, para o lado da gente, o que a gente tem que fazer? A gente também tem que usar as ferramentas como estratégia. Onde eu quero chegar. E aí, como é que a gente introduz o OpenBIM no nosso dia a dia? Comprei a ideia de vocês. Vocês compraram a minha ideia, que vale a pena a gente trabalhar numa estrutura de dados que eu consiga intercambiar essa informação com outras ferramentas? Vocês vão ter que estudar, vão ter que pesquisar, vão ter que fazer o curso do Carlos Dias, vão ter que pesquisar a ferramenta, vão ter que pegar algumas licenças educacionais e testar. A gente vai testar a vida toda. Não deu tempo, porque o Dudu só me deu 20 minutos. Então, eu ia falar de lifelong learning, gente. Por isso que eu boto aquelas badges todos, que vai mostrar que eu ainda... esse ano faço 40 anos que eu terminei Cefet. Eu estudo muito mais do que eu estudava lá em 1985, quando eu terminei. Então, a gente vai estudar o tempo todo. Só que a gente vai estudar com foco. A gente vai estudar, e isso é importante, a gente vai estudar não na entrega do projeto. A gente vai estudar no outro momento para construir um conjunto de conhecimentos e aplicar no nosso projeto para a gente conseguir fazer mais rápido, melhor, para ganhar mais dinheiro. A gente precisa pagar conta. E isso não tem nenhum problema. Então, como é que a gente introduz? Trabalha com processos e ferramentas que garantam o atendimento a prazo e qualidade, dentro daquilo que o mercado está disposto a pagar pelo nosso projeto. Então, qual o nicho que você está? Né? E onde eu estou hoje? Eu posso crescer. Como é que eu vou fazer isso? Qual a estratégia? Plano de ação. A gente precisa ter meta, não só sonho. Organiza as bibliotecas de componentes e templates. Imagina cada projeto que você vai fazer, você vai ter que correr atrás do bloquinho lá da... Bloquinho, eu fui muito antiga, gente. Eu fui lá no AutoCAD, repararam isso? Hã? Cara, eu já revelei a idade aqui de... Quando eu falei que eu tenho 40 anos, que eu terminei Cefet, acabou comigo, né? Mas se você for pegar o componente, a gente vai chamar de componente. Para cada projeto, vou pegar um componente de uma janela, de uma porta, e eu ainda tenho que configurar a estrutura de dados nesse componente. Não, eu vou ter uma biblioteca, eu vou ter um template disso. Cuidado quando a gente baixa aquele monte de componente de família da internet. Vem uma salada, gente, com uma estrutura de dados completamente indefinida. Esse livrinho aí que eu e Carlos Dias nós escrevemos foi para um curso de pós-graduação e eu falo no desenvolvimento de famílias para o Revit. E quando a gente vai desenvolver uma família para o Revit, eu vou usar a base daquilo. Então, se eu vou usar o equipamento mecânico, eu vou usar a base do equipamento mecânico. Se eu vou usar uma de esquadria, eu vou usar a base de esquadria. Então, ele vai me direcionar para a estrutura de dados correta. Sabe-se lá como foram desenvolvidas essas famílias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque modelo genérico, o BIM ele vai ser efetivo se você tiver processo e tiver automação. E você só consegue ter processo e automação se você tiver uma estrutura de dados definida. Então, é só para escalar. Verificar se os componentes estão com a estrutura de dados, e é isso que eu falei, do localzinho. E não usar... Gente, olha o que eu botei aqui, ó. Era da pedra lascada. Não usa componente modelado no local. Não façam isso, que vocês acabam com a estrutura de dados do teu modelo, dos teus componentes. Eu conduzi, né, fiz o requisito de projeto, de informação, acompanhei o desenvolvimento do modelo do ativo construído do Rio Sul. Foi o case que eu apresentei no BIM Forum Conference em maio, mês passado. E uma coisa que eu coloquei foi exatamente, a gente colocou nos requisitos de contratação, remuneração para essas entregas iniciais da gestão do desenvolvedor do projeto. Porque a gente estava pagando para ele ser organizado. A gente estava pagando para ele se gerenciar. E alguns proponentes não entenderam. Porque eles não têm nenhuma noção de gestão. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que você vai escalar o teu projeto.
Então, a gente não pode usar componente modelado no local. Esse aqui é o meu fluxo do Rio Sul. Carlos Dias, você não assistiu minha palestra. Eu também não assisti a tudo, porque a gente vai para os eventos, a gente faz a palestra e fica fazendo network o tempo todo, né? Que o Carlos Dias também estava lá no conference. E o Dudu também, ele não vai nem fazer, ele só vai para fazer network, a gente não faz ideia que só faz. Então, isso aqui é um pedacinho da minha palestra. Essa é a estrutura do Open BIM que eu usei lá no Rio Sul, tá? Primeiro, sem Open BIM não é BIM, e isso é de cara. Porque esse zinho aqui do BIM, ele diz respeito à informação. Se você não usa o Open BIM, se você não tem uma estrutura de dados que você possa intercambiar, uma estrutura de dados que você possa compartilhar, não é BIM, gente. Então, você está fazendo modelo 3D, maquete eletrônica, qualquer outra coisa. BIM não é. Então, o que eu costumo fazer quando eu faço a implementação de algum projeto? Eu entrego todo o requisito de contratação e um pré-BEP. Esse pré-BEP eu entrego sempre em Excel. Então, eu tenho... isso aqui já é o que o desenvolvedor do modelo ele já configurou, né? Então, eu entrego o pré-BEP, ele faz o BEP e a gente usa o trabalho deles, desde que tenha as informações que a gente considere necessária. Esse modelo do Rio Sul, a gente fez o ativo construído de estrutura de concreto, estrutura metálica, 8 casas de máquinas que foram retrofitadas ou construídas há menos tempo. A gente fez o levantamento por nuvem de pontos e todos os sistemas, porque a gente vai usar isso como ensaio para a operação e manutenção do ativo. Então, eu precisava de uma estrutura de dados já visando a operação e manutenção. Então, a gente tem o LOIN, que é a estrutura das informações necessárias, e eu tinha colocado aqui dentro, eles tiraram e colocaram um padrão IFC. Conforme o projeto, ou deveria ter sido isso, né? Que o BEP é vivo, conforme o projeto vai rolando, eles iam fazendo a manutenção, não fizeram, eles tiveram que voltar no final do projeto e arrumar, porque eu precisava desse arquivo. Mas essa é a teoria. Então, isso está em Excel. Todo o requisito de contratação ele foi desenvolvido baseado no dicionário de dados da BuildSmart, que é a organização, é isso que chama? A gente pode chamar de organização? É a organização que está organizando essa estrutura de dados a nível mundial. E os softwares, as ferramentas, elas são submetidas à certificação da BuildSmart para ver se é compatível. Exatamente para que funcione essa interoperabilidade. Eu costumo dizer que depois que a gente consegue falar a palavra, a gente entendeu o conceito. Ainda mais para quem fala rápido. Então, foi baseado nisso, feito no Excel. Eu estou atrapalhando muita gente. Vocês conseguem ver aqui. Esse modelo, ele foi desenvolvido na plataforma Autodesk, tá? Então, o vídeo vai ter uma hora que ele vai entrar, gente. Entrou. Então, a gente desenvolveu na Autodesk, se Deus quiser o vídeo está rodando, e aí a gente extraiu o IFC partindo daquela estrutura de dados já definida. Lá no componente, era, por exemplo, um fancoil. Se você pega um fancoil, você coloca, do sistema, coloca um fancoil, ele não vai entrar com o IFC do fancoil. Ele vai entrar com o IFC de componente mecânico. Então, você tem que ir lá e tem que ajustar isso, tá? No modelo. Depois que a gente pegou esse IFC, desenvolveu lá, eu passei ele no Validation, já passou que também é uma ferramenta da BuildSmart, para a gente ver a consistência do modelo IFC. Peguei aquele arquivo lá em Excel, da estrutura de dados, criei um robô. E é isso que deu trabalho, porque eu tive que criar um robô e documentar isso aqui com padrões de IDS de diversos idiomas, de diversos locais, para conseguir chegar nisso aí. E esse robô ele já me cria o IDS em XML, bonitinho. Esse IDS do XML eu coloquei junto no Blender, que era aquela ferramenta anterior que passou, e fiz a verificação da estrutura de dados, porque eu tinha uma estrutura de dados que eu precisava ter a certeza que essa estrutura de dados a gente ia perpetuar no modelo, eu ia ter acesso a isso a todo tempo. E aí gerou. Na verdade, eles arrumaram, eu deixo de propósito aqui, para mostrar que nem tudo dá certo, não deu no primeiro momento,
Baseado nesses relatórios, eu coloquei via BCF no CDE e eles fizeram as correções no modelo proprietário e criaram um outro IFC que testado está ok, é isso que a gente está liberando e dando como aceite. Carlos Dias, ficou orgulhoso da sua aluna? Então tá bom. Isso deu trabalho, mas foi um resultado bacana, tá? E isso é o OpenBIM. O Blender foi para fazer a validação do IDS. Porque o que a gente faz? A gente joga o arquivo IFC no Blender, o Blender, o Bonsai, trocar o nome, que agora antigamente era Blender BIM, agora é Bonsai. Então a gente carrega o IFC no Bonsai, carrega o arquivo IDS e ele tem uma ferramenta que ele faz a verificação, a validação. Se aquela estrutura de dados está ok. Porque no arquivo IDS está a estrutura de dados que eu considero ok. Que eram aquelas propriedades que, de fato, ele precisava constar no arquivo IFC. Quando a gente extrai o IFC, usando aquele MVD que tem lá no Revit, a gente não tem a garantia que todas as propriedades que a gente precisa, se elas estão ali presentes. Então, a gente tinha um MVD específico, entendeu? Para aquilo que a gente precisava. Eu já passei, né? Eu já acabei, tá bom, Carlos Dias? Não reclama, não, porque ele reclama, ele adora fazer. Quando você vai antes de mim, você também dá uma... Bom, gente, então assim, para concluir, tá? A fonte também não está certa, não. Implantar BIM não é digitalizar um processo ruim, isso é a primeira coisa, tá? A gente precisa digitalizar um processo bom, então você tem que avaliar o teu processo. Ainda que seja um processo simples, gente. Vocês não precisam, e daí é o progressivamente. Não precisa ficar desesperado de ter que fazer tudo no primeiro momento, senão a gente enlouquece. Um colega de uma prefeitura veio me pedir para validar, já estou acabando, já é o finalzinho mesmo, tá? Ele veio me pedir para validar um documento dele. E quando eu olhei o documento, falei, cara, você não vai conseguir receber isso. Você não vai achar quem projete, quem construa. Vai aos poucos. Porque a gente vê muita tecnologia, vê muita coisa acontecendo. Vamos aprender tudo, selecionar e aplicar devagarzinho no nosso dia a dia. Mas é possível. É progressivo. Vamos pensar nisso. Gente, obrigada, tá? Desculpa. Boa tarde, gente. Vou ficar do lado de cá para facilitar a visão de vocês aqui, tá? Você ficar do lado aí, eu fico na frente de vocês. Aqui o pessoal tem televisão. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite do Dudu, né, o pessoal do CAL, né? E a gente vai falar... a Márcia deixou muito pouco para falar de OpenBIM, né? Mas a gente vai falar de OpenBIM. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer uma palestra em 20 minutos, mas eu vou tentar, né? Eu falo um pouquinho baixo, se quiser aumentar aí o microfone. Então eu vou falar um pouquinho desse workflow do OpenBIM e vou tentar falar isso rapidamente, né? Embora seja bem desafiador isso, porque não é um conceito que a gente consegue explicar tão rápido, não porque seja difícil, mas porque conforme a gente vai adquirindo mais maturidade no BIM, a gente vai enxergando esse conceito de uma forma diferente, né? Então, isso acontece, na verdade, com o BIM de uma forma geral, né? A gente começa a aprender BIM muito focado em ferramenta, né, em software, depois a gente começa a pensar em processos, né? Não é o BIM como o Build Information Model, mas Build Information Modeling. E depois a gente começa a pensar em gestão de informação, que é o caso da 19650, a norma ISO, né, internacional. E hoje eu vou dizer para vocês que eu já estou pensando no BIM de uma forma diferente, né? Mas... Opa! Eu queria me apresentar, né? Meu nome é Carlos Dias. Eu trabalhei com implantação BIM. Eu trabalhei 24 anos na Força Aérea através de uma OCIP chamada CTCEA, que tem um tema de parceria com uma comissão da aeronáutica responsável pela implantação no controle de espaço aéreo. Para não dizer que é mentira, tem um colega aqui que pode confirmar isso para mim, que ele também trabalhou lá, né? E trabalhei nos últimos 7 anos com a implantação de BIM lá.
E hoje eu não trabalho mais lá. Desde dezembro do ano passado eu estou trabalhando na Fundação CERT, que é uma fundação de pesquisa de tecnologia e inovação. Hoje eu trabalho como pesquisador de interoperabilidade. Então eu trabalho hoje com interoperabilidade 24 horas. Não digo 24 horas porque acho que até quando eu estou dormindo eu trabalho um pouco com isso, né? Então pode dizer 24 horas. E eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, né? Na verdade eu trabalho há mais de 30 anos com engenharia, né? Desde que a Márcia fez Cefet, eu fiz do lado dela ali o Ferreira Viana, né? Escola Técnica. Então eu saí de lá do ensino técnico já trabalhando como projeto, fui projetista de instalações durante muito tempo, né? Mas sempre minha formação foi em ciência da computação, eu tenho pós-graduação em sistema de informação, né? E em gestão de projetos com modelagem BIM. E quando veio o BIM eu consegui juntar as duas coisas, eu uni as duas coisas, tempo que eu tinha de experiência com a engenharia e o conhecimento que eu tinha de computação. Então, hoje eu me especializei muito nessa questão da interoperabilidade e hoje eu trabalho basicamente com isso. Então, antes de falar, e eu vou tentar ser rápido, tá? Para não prejudicar a professora Mônica, eu queria fazer aqui um exercício rápido com vocês, só para a gente entender uma coisa, né? Quando a gente fala de informação e dados são diferentes de informação, né? Dado é o que é dado para você, alguma coisa que é dada para você, apresentado para você. Então, por exemplo, se eu entrego esse dado para você, 150, você pode imaginar, cada um pode imaginar um monte de coisa, né? Então, pode imaginar 150 pessoas, pode imaginar 150 centímetros, 150 milímetros, pode imaginar qualquer tipo de informação. Quando eu já te dou um outro dado e contextualizo esses dois dados, eu digo a unidade é centímetro, você já começa a imaginar que isso pode ser a altura de uma janela, pode ser o comprimento de uma viga. Então eu digo aqui, não, isso aqui é uma altura de uma janela. Então eu peguei vários dados aqui, contextualizei eles e aí isso se transforma em informação. Informação que vai passar a ser conhecimento, porque a partir do momento que você sabe que a altura da janela é 150 centímetros, você já tem esse conhecimento, então você já é portador desse conhecimento. Isso poderia ser, por exemplo, o comprimento de uma viga, né? Está funcionando o microfone? Tá funcionando? Isso poderia ser o comprimento de uma viga. Então, o dado, ele pode ser, de acordo com como ele é arrumado, ou seja, como o dado ele é estruturado, ele pode te dar uma informação de valor ou não. Então, o dado, eu costumo dizer que o dado ele é um insumo da informação. Ele é como se fosse o petróleo, vocês já ouviram falar nisso, né? O dado é um novo petróleo, né? Mas o petróleo bruto, ele não tem um valor agregado, né, tão grande se você não refinar ele. Então, ele passa a ter valor a partir do momento que ele é refinado, no caso do dado, a partir do momento que ele vira informação, né? Falando dessa questão de informação, que é um agrupamento de dados contextualizado, é claro que vocês vão achar diferentes definições, né? Essa é uma definição minha, né? Carlos Dias, mas é mais ou menos isso, dados agrupados, um agrupamento de dados contextualizados vai te dar informação. E aí, a partir do momento que você utiliza esses dados estruturados, né, de forma que eles te deem informação, você pode estar num ambiente fechado ou num ambiente aberto. O que é um ambiente fechado? Quando você tem esses dados estruturados por um software proprietário e você não sabe exatamente como esses dados estão estruturados, né? Então, eles são o que a gente chama de caixa preta, né? Você tem esses dados ali estruturados pela ferramenta de software e você só consegue extrair informação se você tiver acesso a essa ferramenta de software, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem um projeto em determinada ferramenta e os dados são meus, o projeto é meu. Não exatamente, né? Os dados só são meus se eu pagar. Hoje em dia tudo é serviço, né? Então, se eu pagar o serviço, eu tenho aquela informação. Se eu não pagar o serviço, eu não tenho aquela informação. Agora, quando esses dados estão estruturados de forma aberta, né, você tem uma série de vantagens e uma série de flexibilidade. E aí os dados, como a gente sabe que esses dados precisam fluir entre diferentes atores, né, e diferentes ferramentas e diferentes contratos, né, em diferentes fases de um ciclo de vida de um ativo construído, a gente entende
que quanto mais aberto tiverem esses dados, melhor era essa fluidez. Mais informações cada um desses componentes, cada um desses atores consegue tirar dentro desse fluxo, né? E aí, falando um pouco do OpenBIM, né, o que é o OpenBIM? O OpenBIM nada mais é do que, a gente sabe que o BIM é o processo de modelagem da informação na construção, né, o OpenBIM é esse processo com dados abertos. Então, se eu tiver que resumir o OpenBIM, eu diria que é isso. É o workflow, né? É o fluxo de trabalho em BIM, só que com padrões abertos, né? E o OpenBIM hoje, quando a gente fala, a gente pensa sempre em IFC. O OpenBIM é o IFC. Não, o IFC faz parte do OpenBIM. O OpenBIM hoje, ele até já foi, né? Mas hoje em dia, o OpenBIM, ele é um grande ecossistema de padrões abertos e serviços, né? Ele é mantido por uma organização chamada Building Smart, Building Smart Internacional, que desenvolve e mantém esses padrões, né? E ela tem capítulos regionais, né? Capítulos em vários países, eu acho que são 37 capítulos agora, né? E o Brasil tem um capítulo da Building Smart que está em desenvolvimento. O OpenBIM, ele é um conjunto de padrões, né? Então eu tenho os padrões, que são o IDS, o IFC, o BCF e o OpenCDE, que a gente vai falar detalhadamente de cada um deles, mas bem rapidinho, né? A gente tem os serviços também, porque não adianta você simplesmente jogar esses padrões no mercado, você tem que fazer com que eles sejam possíveis, que seja execuível a utilização deles, né, pelo mercado. Então você tem o serviço de validação, que é o Validation, você tem o CM, você tem o BSDD, que é o dicionário de dados, né? A gente também vai falar deles. E a gente tem os programas, né? Tem programa de aceleração, que nada mais é do que a Building Smart ajudando empresas a utilizar o workflow de OpenBIM já no seu workflow de BIM que já existente. E você tem o programa de certificação e o programa de certificação de software e o programa de certificação profissional, né? O programa de certificação de software é quando a Building Smart certifica um software dizendo, esse software é capaz de importar e exportar bem os arquivos IFC, né? E os softwares que trabalham com IFC não necessariamente precisam ser certificados, mas eles podem ser certificados. E o programa de certificação profissional, que a gente vai falar no finalzinho também. Então, se você pensar um pouco no fluxo de trabalho com BIM, assim, de uma forma bem alta, né? Ou seja, de uma forma bem generalista, é basicamente isso, né? Você, a partir de um uso de BIM, você define as necessidades do seu negócio. A partir dessa definição, você estabelece requisitos de informação e, a partir desses requisitos, você desenvolve o seu modelo, a sua modelagem, os seus containers de informação e, a partir disso, também você faz a sua validação. Em algum momento, você tem que validar isso, fazer uma auditoria para verificar se está válido ou não, para fazer uma aprovação. E aí, aprovado, você entrega, né? Então, basicamente, esse é o fluxo de BIM, né? Como que o OpenBIM se insere nesse fluxo? Como que os padrões e os serviços se inserem nesse fluxo, né? É lógico que ele não vai estar como está apresentado aqui, né? Na realidade, tem vários softwares proprietários ali, porque o OpenBIM não é software, né? Ele é uma maneira de permitir que você desenvolva com o software que você quiser, né? E garantir que o fluxo de dados seja aberto. Então, ele é uma maneira de garantir interoperabilidade, né, entre os diferentes softwares que você utilizar, né? Então, o OpenBIM interessa a todos, inclusive aos desenvolvedores de softwares, ou pelo menos deveria interessar, né? E aí, a partir do caso de uso, eu vou determinar meus requisitos. O que é o caso de uso? É você determinar o uso BIM que você vai fazer. Então eu vou usar BIM para quê na minha organização, no meu projeto, né? Eu vou usar o BIM para fazer orçamentação. Eu só vou chegar até a extração de quantitativos. Não, eu quero fazer a operação, né, de ativos construídos. Eu quero usar o BIM na obra. Então, quais são os usos do BIM? Antigamente a gente falava muito nas dimensões. Eu nunca gostei das dimensões, né? Isso é uma coisa particular minha. 3D, 4D, 5D, 6D. Porque se a gente for colocar os usos do BIM em dimensões, a gente vai ter até 100D, né? Porque são mais de 100 de usos de BIM. Então, faz sentido a gente falar de uso de BIM. O que você vai usar o BIM? Eu vou usar o BIM para compatibilização,
aí você vai precisar dele em 3D. Eu vou usar o BIM para orçamentação, então eu vou precisar ter informações de custo, né? Eu vou usar o BIM para obra, então eu tenho que ter uma informação de tempo, processos, né? Ou seja, você fala em usos de BIM, né? Então, a partir dos usos de BIM, você desenvolve seus requisitos. A Bitsmart tem um repositório chamado Use Case Management, ou seja, o UCM, né? Onde todo mundo que for cadastrado no site consegue entrar e ver, que nada mais é do que um repositório de casos de uso de empresas. Ou seja, são quando várias empresas determinam ali, a partir de uma metodologia já estruturada, né? A partir de uma norma, que é a 29481, o IDM, essas empresas utilizam uma metodologia e conseguem chegar até os requisitos. Então, elas mostram ali no UCM como que, a partir dos usos, elas chegam nos requisitos. Existem métodos para você fazer isso, né? Vou falar rapidamente sobre cada um, tá? Depois, se vocês quiserem saber com detalhes, vocês podem procurar e eu falo melhor. Os requisitos, você define, a Márcia mostrou aqui, foi muito legal ela ter mostrado isso, porque eu vou falar disso, uma planilha Excel com os requisitos de informação. Então, quais são as informações que o meu modelo precisa ter para atender a determinados usos, né? Então, por exemplo, se eu vou ter uma janela, a gente vai ver um exemplo prático disso, mas se eu for ter uma janela na minha casa e eu preciso chegar até o uso de orçamentação, eu tenho que ter alguns dados dessa janela, como altura e largura, para poder calcular a área, né? Então, aqui eu determino o uso, eu determino os requisitos baseado nos usos, e eu posso fazer isso numa planilha de Excel, num arquivo de PDF, né? Eu posso passar isso dessa forma, ou posso utilizar um padrão aberto chamado IDS, que nada mais é do que o acrônimo para Information Delivery Specification, que é a especificação de entrega da informação. É um padrão, né? Aberto para entrega da informação legível para máquinas, né? Ele pode ser interpretado por um software, né? E aí passar isso de forma legível para você, mas ele está numa linguagem que a máquina entenda e a máquina possa auxiliar na modelagem. Então, ele entra nesse processo ali de desenvolvimento, ou auxiliar também no processo de validação. E aí você vai usar o BSDD, que nada mais é do que um serviço de dicionário de dados da Bitsmart, onde você tem uma modelagem dos termos. Então, quando a gente fala de BIM, a gente tem os dados que estão estruturados no modelo, como os dados estão estruturados no modelo, mas se você perguntar o que significa o dado, não é o IFC que vai te responder isso, não é o modelo BIM que vai te responder isso, é o dicionário de dados, né? Então, nada mais é do que uma padronização dos termos utilizados no BIM para que exista um processo de automatização e exista também um bom entendimento entre todo mundo que está envolvido, né? Quem trabalha com BIM aqui já deve ter visto alguns arquivos com a janela com largura 1, largura 2, eu gosto disso, porque eu gosto de falar quando a Dai está aqui, foi ela que falou para mim. Esses casos são reais, não são, Dai? Então, você vê lá, largura 1, largura 2, ou então viga, né, quando o pessoal coloca H, B, né? O que é H e B, gente, né? O que é altura? É altura, é base, tu não sabe o que é altura e base, o computador sabe o que é isso, o que é H e B, não sabe, né? É igual aquele 150 que eu coloquei lá, eu não contextualizei. Se eu não contextualizar, o computador não tem como saber o que é aquilo. Então, para isso, eu crio um dicionário de dados, onde eu padronizo essa informação, que pode ser num nível organizacional, um dicionário para uma organização, ou pode ser num nível nacional, quando é uma norma nacional, ou num nível internacional, que é o caso do IFC, por exemplo, né? E aí, a partir daí, eu desenvolvo o meu modelo IFC, ou seja, o IFC agora, ele é o formato, é o Industry Foundation Classes, ou seja, as classes fundamentais da indústria, é como eu estruturo essa informação que eu estabeleci no requisito, uma vez que eu sei agora que, por exemplo, a parede precisa ter no seu material informações da transmitância térmica para eu fazer uma análise de desempenho térmico, como que eu vou estruturar essa informação no IFC e como que isso vai estar estruturado no IFC. Então, aí eu utilizo o IFC e para isso eu utilizo o BSDD para me auxiliar nesse processo de entender os requisitos, qual é o parâmetro, qual é a propriedade correta e estruturar ela no IFC.
E aí eu posso usar o serviço de validação, que nada mais é do que qualquer um pode utilizar esse serviço aqui. Se você tem um IFC e você quer saber se esse IFC está bem estruturado, né, tanto a sintaxe, quanto a semântica, quanto as regras da especificação, você simplesmente faz upload desse IFC numa página da BuildSmart, gratuitamente, e ele te dá um relatório dizendo se ele está válido ou não, né? Então, esse aqui é o serviço de validação da BuildSmart. Então, é um serviço que a BuildSmart disponibilizou para auxiliar o mercado a utilizar o fluxo em OpenBIM, né? E aí, o processo de validação, você volta a utilizar o IDS, porque uma vez que você estabeleceu os requisitos no IDS, né, você pode usar ele também para verificar se o IFC atende aos seus requisitos. Utilizou ele e, é claro, vai aparecer igual você faz um clash detection, né? Você aparece lá 200 erros, né? Vai aparecer lá um monte de erro. E como é que você comunica ao seu projetista ou ao seu contratado que você precisa resolver tal e tal erro? A janela aqui está sem altura, então eu não tenho como fazer o orçamento, né? Como é que você comunica? Você usa um outro padrão chamado BCF, né? E aí você usa o OpenCDE para entrega, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. E eu prometo ser rápido, né? Então, falando aqui primeiro do Use Case Manager, eu já falei para vocês o que é um repositório. Então, se vocês entrarem, vocês vão ver uma tela parecida com essa aqui. Precisa ser cadastrado, né, para entrar nos UCMs. E, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum caso de uso de empresas nacionais. Mas a gente tem um monte de casos de uso de empresas lá na maioria da Europa. Você vai ver alguns da China e dos Estados Unidos também, né? Como a nossa indústria é um pouco diferente da indústria lá de fora, né, seria interessante se a gente começasse a ter casos de usos, né, nacionais, né, e isso é uma coisa que o capítulo da BuildSmart Brasil já está tentando criar formas de facilitar esse processo, né. E aí eu vou pegar um pequeno exemplo aqui, um exemplo bem bobo, sabe, tipo a janela. Então, imagina que eu preciso ter essa janela, que é um objeto no mundo real, que vai ser construído, e eu preciso virtualizar ele. Como é que eu parto do quê? Eu parto do CM lá. Eu preciso de uma janela e o meu caso de uso é, por exemplo, fazer a orçamentação dela. Então, o que eu preciso de informação para poder fazer o orçamento? Então, eu defino ali, ó, que eu preciso de uma janela, e essa janela precisa ter altura e largura e ser classificada pela norma de classificação BIM nacional, que é a 15965, a tabela 2C, que é de componentes, né? Então, uma vez que eu estabeleci isso, eu vou procurar lá no IFC, por exemplo, porque no final eu vou gerar um arquivo IFC, eu vou procurar no IFC se já existe um lugar, né, para eu colocar essa altura e essa largura, né? E uma vez que eu digo aqui, pô, precisa estar nesse parâmetro, nessa propriedade, e aí eu coloco isso no meu arquivo IDS. Esse aqui que vocês estão vendo aqui é o arquivo IDS, né? Ele é escrito numa linguagem chamada XML ou XML, né? Que é uma linguagem de marcação muito parecida com HTML, né? É uma linguagem que o computador entende exatamente isso aqui, ó. Ele está dizendo que eu preciso de uma janela, e a janela precisa satisfazer isso aqui, precisa ter uma altura, que na verdade é uma propriedade chamada height, que está na propriedade set QTO Window Base Quantities, e o if, que está no PSET QTO Window Base Quantities. E precisa ter a classificação da NBR 15965. Então, o IDS nada mais é do que isso aqui. Uma vez que eu tenha definido isso, e aí para definir isso aí, eu acesso, como é que eu sei que a altura é essa propriedade aqui, e não altura 2, altura 3, nem H? Eu sei procurando no dicionário de dados. Então, eu procuro no dicionário de dados por window e vejo lá se existe uma altura. Esse dicionário de dados, cerca de 83% dos termos já estão traduzidos para português. Então, eu consigo lá pesquisar em português e ter a propriedade certa do IFC relacionada com ele, né? Isso eu conferi ontem com o meu aluno, com o Guilherme, que ele aqui está liderando essa tradução aqui do dicionário de dados. Uma vez que eu tenha definido, eu parto para o desenvolvimento. Então, vou fazer o meu IFC, ou mesmo que eu não vá fazer o IFC, eu vou trabalhar no meu software de modelagem. Esse software de modelagem, em algum momento, vai exportar um IFC. Então, eu tenho que mapear as propriedades que eu defini. Eu posso colocar qualquer propriedade digamos que eu esteja fazendo no Revit ou que eu esteja fazendo no ArchiCAD. O que eu faço? Eu verifico se existem
essas propriedades nativas no Revit ou nativas no ArchiCAD. Se não tem propriedades que não são nativas, eu vou criar as propriedades. Mas eu preciso garantir que elas vão ser mapeadas para o IFC, exatamente como está no dicionário de dados. Então, with, ref, e aqui eu tenho uma propriedade área para facilitar o processo, mas eles estão no property set, que é o conjunto de propriedades chamado QTO, Window Based Quantity. Então, eu estou padronizando a entrega da informação. Qualquer software no mundo todo sabe aonde buscar essa informação de altura e largura. É nesse property set e nessas propriedades. A partir do momento que eu coloco largura e altura, eu preciso passar algum tipo de especificação dizendo, não, o teu software vai ter que ser configurado para procurar altura na altura e largura na largura. Aqui não, aqui eu já estou garantindo a interoperabilidade utilizando uma padronização da própria especificação, né? E aí, esse aqui é a tela do serviço de validação da Business Smart, né? Eu vou validar esse IFC para ver se ele foi bem feito, né? Então, você vê que ele valida em termos de sintaxe do arquivo, do esquema para ver se ele está respondendo o esquema correto, né? Das normativas, existem regras, né, normativas, por exemplo, uma delas é que o arquivo IFC só pode ter um IFC Project, eu só posso ter um projeto cadastrado no IFC, então tem várias regras, ele verifica a regra. Melhores práticas de indústria, então ele não diz que não está batendo, ele vai dizer ali, ó, ele tem um warning, né, ele tem assim, ó, um cuidado, pode ser que não esteja, você tenha montado um esquema que não é proibido, mas não é uma boa prática, e compliance com BSDD, ou seja, eu estou usando as propriedades corretas que estão estabelecidas no BSDD, então ele traz ali um relatório de cada uma daquelas colunas, mostrando para você qual é o elemento e o que está errado naquele elemento. E aí o processo de validação, que a Márcia bem mostrou, né? Aqui também a tela do Blender, né? Mostrando isso aqui. O Blender é um software que faz essa validação, mas existem outros, como o Solibri, alguns CDEs, a ACA também faz isso. Deixa eu ver se tem mais outros softwares, não sei. Tem muitos softwares de validação, de checagem, né, que utilizam já o IDS. Então, aqui eu passo o IDS nele e ele vai mostrar, por exemplo, essa janela aqui, ele identificou que essa janela aqui, ó, atende a altura, atende a largura, vocês não vão conseguir ler, né, porque está aqui pequenininho, mas não atende a classificação. Ó, isso aqui está sem sistema de classificação. Então, ele vai me dizer exatamente aonde está o erro, me dá um relatório, né, dizendo aqui, ó, por exemplo, falta ser classificado, né? E a partir daí eu vou usar um padrão que é o BCF, né? Que é um padrão de colaboração, né? O BIM Collaboration Format é um padrão de comunicação, né? Que também é um arquivo XML, mas os softwares, como ele é padronizado e é aberto, os softwares são capazes de ler, vários softwares são capazes de ler, e inclusive eu posso abrir isso no CDE, eu ver ali, ó, que essa janela aqui está sem um sistema de classificação, passar isso para o projetista responder, ó, já foi feito, ele guarda um histórico da informação, né? E eu consigo, através de plugins, por exemplo, no Revit, eu consigo abrir esse BCF e consertar ali o problema que tá acontecendo e atender às solicitações que me foram feitas. E o OpenCDE é um padrão, na verdade, não um arquivo, mas ele é um padrão de protocolo de comunicação entre CDEs ou entre sistemas com CDEs, que é um protocolo que o OpenCDE é um padrão que está começando agora. Então, ele ainda não está desenvolvido, ele está em desenvolvimento, mas, assim, a grosso modo, falando de uma forma bem generalista, ele seria uma maneira de eu não pensar mais em arquivos, né? Então, quando eu me comunico com o CDE, o que eu faço? Eu faço uma conexão, um login, eu faço um download de arquivos, eu faço um upload de arquivos, né? Então, agora, a ideia não é pensar em arquivos, mas pensar em dados, né? Então, por exemplo, a gente já tem o BCF API, que o BCF é um arquivo, né? Então, em vez de fazer upload de BCF, fazer download de BCF, eu vou só mandar uma informação e o CDE vai guardar essa informação num banco de dados, numa camada ali que mais lhe convém. No entanto, o protocolo de comunicação é que é aberto. Entende? Então, é mais ou menos isso aí. Além disso, né, esses padrões abertos, tanto IDS, BCF,
o IFC, eles permitem uma coisa que eu utilizar diferentes ferramentas, as ferramentas que eu desejar. Então, eu vou usar o BCF, tanto com o BCF, o IDS, tanto com ferramentas que melhor me convém, e o IFC também, como eu vou utilizar também isso, se eu quiser migrar de uma ferramenta para outra, eu migro dessa ferramenta de forma super simples, né? Isso aqui é um exemplo de que você, hoje, não precisa mais usar o IFC como um formato de transporte, mas sim como um formato nativo. O Bonsai é um exemplo desses, né? O Bonsai nada mais é do que um add-on, né? Uma extensão que você instala no Blender. Blender, para quem não sabe, é um software open source, né? Mantido pela Fundação Blender, que foi inclusive o software onde foi feito aquele filme Flow, né? Que ganhou o Oscar, né? Então, ele foi todo desenvolvido no Blender, né? Ele é um software de animação, no entanto, alguns malucos se juntaram, engenheiros e arquitetos programadores, e criaram uma extensão para trabalhar com BIM dentro do Blender. E hoje ele está maduro o suficiente para você fazer um projeto inteiro de arquitetura no Blender, usando o Bonsai, de forma nativa, ou seja, você não cria um arquivo no formato Blender, exporta para IFC, importa... Não, você já faz ele no formato IFC. Essa casa aqui, por exemplo, fui eu que modelei. Vocês vão me desculpar porque eu não sou arquiteto, né? E nem engenheiro, né? Eu costumo dizer que eu sou um cachorro caramelo, né? Então é a minha melhor definição. E aí, esse foi feito por mim, né? Todo em IFC. Então, em nenhum momento ele foi Revit, ele foi ArchiCAD, ele foi... No entanto, ele pode ser aberto em qualquer um desses softwares, porque ele está em IFC. Então, por exemplo, se eu quisesse participar de uma licitação, onde na licitação o cara me pedisse um arquivo em BIM entregue em IFC, eu poderia participar trabalhando com o Blender. E agora, falando da parte do programa de certificação, que o Dudu já falou ali que o meu tempo acabou, né? Mas eu boto sempre a culpa na Márcia, porque ela foi primeiro que eu, né? É muito bom ser o segundo por causa disso. E aí, o programa de certificação profissional, não adianta você pegar, jogar todo esse fluxo Open BIM para o mercado e falar, se vira, né? A Buildsmart precisa ajudar o mercado a trabalhar bem com esse fluxo esse fluxo Open BIM. Então, como é que ela faz? Ela criou um programa de compliance de profissionais, né? Um programa de certificação, uma certificação internacional. E aí, essa certificação ela tem uma trilha, né? Essa trilha não está toda construída, né? Ela parou aqui, ó, já existe o Foundation e já existe o Practitioner. O Practitioner é muito novo, foi lançado em Marrakech em outubro do ano passado, né? E até agora os capítulos estão decidindo se eles vão incorporar ou não, né? Mas a ideia é que você comece aqui pelo Entry. Esse Entry aqui, qualquer um pode fazer, é de graça. Você vai lá pela página, faz online uma prova e já pode baixar esse Entry aqui. O Foundation, né? Ele é a base para os outros, para outra trilha. E essa trilha vai se dividir tanto numa linha de gerenciamento, que é o Management, como numa linha de operacional, de Practitioner. Então, o Practitioner, assim, é aquele cara que sabe trabalhar operacionalmente com todos aqueles padrões de Open BIM que a gente viu, IDS, BCF, IFC, né? Então, ele visa isso. E o Management vai visar a parte de gestão da informação, muito focado na ISO 19650. Né? Então, quem quiser entrar no Entry e conseguir pegar esse QR Code aqui, ó, mas tem um endereço aqui, você vai para a página lá do Entry. O que é? Você faz um curso de 2 horas, eu acho, né? Você assiste uns 2 vídeos e lê uma página lá de internet, faz uma prova de 10 questões em 10 minutos, e se você passar, você já pode baixar aqui o seu emblema digital. E o Foundation, só que o Foundation, você precisa fazer uma prova em um provedor certificado, né? Você tem que fazer um curso num provedor certificado. Esse curso vai permitir que você faça uma prova, que pode ser online, né? De 25 questões em 30 minutos. Se você passar, aí você baixa o emblema digital, tem um certificado e seu nome fica na base de dados da Buildsmart, né? Lá na base de dados da Buildsmart Internacional.
Inclusive, eu sou o provedor, né? Se vocês pegarem esse QR Code aqui, vocês vão para a minha página, que é o Open BIM Academy, e pode ter mais informações ali sobre o programa de certificação. Bom, é isso. Eu queria agradecer. Se alguém quiser mais informação sobre essa questão do Open BIM, tem aqui o meu site, que é o Open BIM Academy, né, onde eu pretendo, tem curso de FC, pretendo colocar cursos também de IDS, BSD, ou seja, a ideia do Open BIM Academy é tornar o Open BIM popular no mercado de arquitetura, construção e engenharia. Tá bom? Muito obrigado. Mas aí, agora com a palavra a professora Mônica Salgado, da UFRJ. Bom, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o Eduardo pelo convite e parabenizar o CAL pela iniciativa. A gente tem alguns trabalhos na universidade, onde a gente, inclusive, Eduardo conhece esse trabalho, vinha acompanhando as ações do CAL, comparando com as ações do CREA em relação ao BIM, e o CAL estava muito atrás do que o CREA já vinha fazendo, e eu acho que agora essa falha está sendo resolvida, né? Bom, eu não vou falar tudo que eu estudei um bocado de coisa, mas eu vou falar o que eu tenho feito hoje, né? Então, atualmente, eu atuo no programa de pós-graduação em arquitetura, onde eu tive a oportunidade de orientar o Eduardo no mestrado e no doutorado. Eu sou também pesquisadora pelo CNPq e pela FAPERJ, sendo que pela FAPERJ a gente está desenvolvendo lá o projeto da célula BIM dentro da FAUFRJ. A gente tem um professor da UFRJ aqui, que é o professor Roberto, Departamento de Estruturas, que participa dessas ações no sentido de disseminar o BIM no ensino. E que é mais assim, eu tenho participado também como membro do Grupo Técnico Consultivo do programa Construa Brasil, que é a origem das células BIM, né? Tudo começou justamente com uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e hoje a gente continua com esse trabalho, com as células já estabelecidas e algumas que virão, que eu vou falar mais adiante. Bom, ser a última a falar e falar o que é Open BIM é ótimo, né? Que se vocês não entenderam até agora, Márcia e Carlos, tem alguma coisa errada. Mas eu acho que já deu para entender. O BIM nasce com uma série de ferramentas, uma série de softwares, e cada um desses softwares tem uma linguagem própria. O que a gente está falando é o seguinte: esses softwares, esses aplicativos, eles precisam conversar entre si. E é quando entra a questão do formato aberto, que é o formato IFC, que o Carlos Dias estava falando bastante sobre isso com vocês. Então, o que é o Open BIM? Open BIM eu tenho interoperabilidade, formatos abertos e colaboração. Isso define Open BIM. Então, na verdade, não existe Closed BIM, tá? Existe BIM e Open BIM. É disso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala da adoção, seja do BIM, seja do Open BIM, seja do que for, a gente percebe de cara essa questão da resistência. A resistência, o problema da disseminação do BIM, isso não é dito só por mim, não. Vários autores dizem isso. Está nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. Então, você tem processos já estabelecidos nas empresas de arquitetura, nas empresas de engenharia, e aí você chega e fala, olha, tem uma coisa muito legal chamada BIM. Ah, que bacana! E aí a pessoa dá aquele sorriso amarelo, vou procurar saber a respeito, e nunca mais você vai ver aquela pessoa. Então, isso é uma questão. E por quê? Por isso, porque você tem uma forma de trabalho estabelecida e uma falta de conhecimento. Isso já foi dito aqui, não sei se pela Márcia, pelo Carlos ou pelos dois, mas o marketing feito pelos desenvolvedores foi muito grande. Tão grande que na universidade, quando eu comecei a falar de BIM, o pessoal, eu sei, é Revit, né? Enfim, aí não é nada contra a Autodesk, tem alguém da Autodesk aqui, desculpa, mas enfim, veja bem, nada contra a Autodesk, nada contra a Graphisoft, mas não é BIM, não é Revit, pelo amor de Deus. Aliás, a família de aplicativos que a gente tem, cada um desses desenvolvedores vai muito além do software de modelagem. E esse problema é que leva muitas vezes a pessoa a não querer nem saber daquele assunto. Tem uma professora que eu falo, Adriana, Roberto conhece, você está fugindo de mim? Ela, não, estou fugindo do BIM. Eu, que ótimo. Então, né, as pessoas já estão até me evitando na faculdade por conta desse trabalho, para tentar trazer o BIM para a sala de aula, para os profissionais, para os futuros profissionais. Então, esses são desafios que precisam ser enfrentados e que o Open BIM traz vantagens, justamente porque você chega e fala, olha, não é só aquele aplicativo, não é só aquele outro, você tem uma infinidade de possibilidades, justamente por quê? Porque o processo de projeto de produção do edifício é complexo.
Eu não vou conseguir resolver isso com um software. Eu não vou conseguir resolver isso com 3 pessoas. Vai depender do projeto, vai depender da complexidade, vai depender da forma de contratação. Você tem uma série de questões que entram quando você vai definir o seu processo de trabalho, escolher as ferramentas com as quais você quer trabalhar para que você tenha o melhor resultado e entregue aquele projeto com a melhor qualidade possível. Então, algumas vantagens que eu listei aqui: interoperabilidade, a gente falou isso várias vezes aqui, Márcia já falou, Carlos falou, o OpenBIM permite que você trabalhe no aplicativo que você quiser e ele vai conseguir ler, porque você vai exportar no formato IFC. E aí ele vai gerar comentários em BCF, que é o BIM Collaboration Format. Então, a maneira que você tem, ele vai devolver para você, ele usou o software que ele quis, mas vai devolver para você, e você vai conseguir ler aqueles comentários, mesmo sem estar trabalhando no mesmo aplicativo que o parceiro. Isso é OpenBIM. Então, assim, interoperabilidade, foco em soluções. Eu não vou mais ficar procurando onde está o OLI. Eu vou tentar descobrir como é que eu faço um projeto com melhor qualidade. Porque agora eu tenho informações que são trocadas com mais facilidade entre os parceiros da equipe de projeto ou entre parceiros de diferentes equipes. Então, o meu foco, o Eduardo falou bastante isso, o objetivo não é BIM, o objetivo é produzir uma edificação que tenha qualidade, que tenha conforto ambiental, onde eu possa pensar a racionalização da construção. Esse é o objetivo. O caminho é uma metodologia que seja mais otimizada. No caso, a gente está falando da metodologia BIM. Dados integrados, pulei 550 coisas. Dados integrados, exatamente porque eu estou trabalhando com dados abertos e que conseguem integração entre si, independente do caminho que eu escolha. E flexibilidade. A gente está falando, todo mundo falou da Daiane. Por quê? Porque ela está no Exército. E aí você tem o setor público, que tem uma série de dificuldades na adoção do BIM. E uma série de questões que precisam ser resolvidas. Inclusive, receberam lá o prêmio do BIM Forum Conference, por conta de terem vencido essas dificuldades. Eu estou orientando um rapaz, um arquiteto, que é da Fundação Oswaldo Cruz, também recebeu um prêmio do BIM Conference, por conta de vencer as dificuldades da adoção do BIM, porque não é simples. O Exército e a Fiocruz fizeram a mesma coisa? Não. São caminhos distintos, claro, porque são equipes totalmente distintas, projetos distintos com objetivos específicos. Cada um encontra o seu caminho, por quê? Porque estamos, graças a Deus, trabalhando no OpenBIM. Então, você tem cada equipe escolhendo qual é o aplicativo que serve melhor para mim. Onde eu vou investir, né? E aí vamos lá, a questão de você poder usar também aplicativos e softwares que sejam gratuitos. E aí o Carlos falou, e a Márcia também, eu vou mostrar daqui a pouco, o Bonsai. O Bonsai é o antigo Blender BIM. Ele é uma extensão do Blender, que já é um software gratuito, consequentemente o Bonsai também é gratuito, e permite que você faça modelagem. Aí alguém falou para mim assim, não vou dizer quem, porque vocês conhecem a pessoa. Não, mas veja bem, o aluno não adianta aprender Bonsai porque ele vai para o escritório trabalha com Revit. Aí eu falei assim, não, mas se ele souber a base do que é a metodologia BIM através do Bonsai, ele certamente vai conseguir trabalhar com Revit, vai conseguir trabalhar com ArchiCAD. Acho que tem espaço para todos. Agora, o fato da gente ter a possibilidade de trabalhar com a metodologia BIM com uma ferramenta que é gratuita, isso é sensacional. Porque aí você não fica refém de um ou de outro aplicativo. Você tem um leque muito maior de possibilidades. E aí, por isso que eu estou falando tanto do Bonsai, isso aqui é um spoiler, né? A gente vai ter o Encontro Nacional do Ensino do BIM, e eu vou apresentar lá, na verdade, vai ser só um pôster, que foi uma experiência que a gente fez com o Bonsai, eu com os meus orientandos, mestrado e doutorado, e foi muito interessante pelo seguinte: cada um dos participantes dessa oficina tinha uma bagagem específica em relação ao BIM. Então, tinha gente que trabalha já com Revit há bastante tempo, tem gente que trabalhava com ArchiCAD há bastante tempo, tinham as bolsistas de iniciação científica, meio perdidas, tinha o pessoal do mestrado, e cada um, com a sua experiência, começou a mexer no Bonsai. E a gente fez o workshop, foram 4 semanas, foi super interessante. Uma parte a gente vai apresentar no Enebim, e a outra no SBQP, que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto, que vai ser em São Paulo. Mas justamente por que eu estou chamando a atenção disso? Para incentivar vocês a procurar um pouco mais sobre o Bonsai. Uma das bolsistas que eu tive de iniciação científica, por exemplo, ela teve a seguinte situação: ela tem a versão educacional do Revit, que aliás não tem nada a ver com a versão educacional, fica o pessoal falando aí, enfim. Ela tem a versão educacional, estudou, trabalhou na faculdade usando a versão educacional do Revit e se formou. E, obviamente, acabou o acesso à versão educacional. Lógico, ela se formou. Então, ela não tem acesso a nenhum trabalho mais da faculdade. Se ela tivesse exportado do Revit para o formato IFC, ela teria acesso aos trabalhos da faculdade. Ela está empregada, está trabalhando no escritório,
que trabalha com ArchiCAD. Então, ela continua sem conseguir acessar os trabalhos da faculdade, porque não tinha essa informação. Essa informação do que é OpenBIM é fundamental por isso, porque aí você passa a entender que, olha, existe um formato que é um formato aberto. Eu posso trabalhar do jeito que eu quiser e eu ainda assim vou conseguir trocar com o meu parceiro que trabalha de uma outra maneira. Então, o bonsai, eu sugiro, né, que vocês visitem. Ele não tem uma curva de aprendizado simples, tá? Para quem já conhece para quem já conhece o Blender, é mais simples, obviamente, né? Mas para quem não conhece nem o Blender, fica um pouco mais complicado. Mas é viável. Ainda assim, todos que participaram da oficina, no final, a conclusão é que é viável trabalhar com o bonsai também. E aqui eu estou falando de um outro aplicativo, uma outra ferramenta, que é o BIM Collab, que, na verdade, tem a versão paga e tem a versão gratuita. A versão gratuita já 1000 recursos já acontecem dentro da versão gratuita. Então, por exemplo, você consegue fazer o quê? Você visualiza, você consegue fazer uma auditoria daqueles modelos através do BIM Collab. Sugiro que vocês também entrem lá na página. Só toma cuidado, porque a página do BIM Collab fica sempre... Clique aqui para a versão trial. Você não quer a trial, você quer a gratuita. Porque a trial termina em 30 dias. Pois é, prestem atenção nisso. Bom, professor sabe como é, né, gente? A gente, meu Deus do céu, eu não posso arranjar uma coisa que seja paga. Eu sou professora de uma universidade pública. Os meus alunos não têm dinheiro para poder, depois de formados, investir em softwares que sejam muito caros. Então, eu fico sempre buscando as alternativas que sejam de qualidade e sejam gratuitas. Depois, eles podem investir no caminho que eles quiserem. Eu estou falando rápido por causa do tempo, eu estou ficando sem fôlego. Vamos lá. OpenBIM, ensino de arquitetura. Então, assim, que eu já falei, né, os alunos desenvolvem projeto onde eles quiserem, exportam no formato IFC. Essa lógica já tem sido usada por alguns professores lá da FAO, e até assim, a gente tem parceria com o pessoal da Universidade Federal de Roraima, e lá tem um professor que está fazendo assim, os alunos desenvolvem o projeto, da maneira que eles quiserem, exportam o IFC, o professor abre o modelo BIM no BIM Collab, gera os BCFs, aqui está ruim, aqui está bom, gera os PRIs, devolve para o aluno aquele modelo com os comentários. É sensacional. Aí vocês vão dizer, não, mas isso não é BIM. Gente, é uma parte do BIM. Eu não vou conseguir, numa disciplina de um curso de 5 anos, trabalhar tudo que tem a ver com a metodologia BIM, porque a metodologia BIM é o curso inteiro. Cada disciplina eu vou pegar uma parte, é o que a gente chama de pílulas BIM, uma parte do BIM, uma parte que eu vou explorar na disciplina que tem a ver com o conteúdo específico que eu estou ensinando. E aqui esse QR Code dá acesso justamente às células BIM. O programa Construa Brasil foi lançado em 2020, começou 21, 22, 23, em 24 ele fechou com 2 células BIM que receberam os recursos do governo federal, que são da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal do Paraná. E assim, aqui vocês têm acesso a outras informações sobre as células BIM e vai ser lançada agora uma nova edição focada na região norte, porque a gente tem mais de 30 células no país, mas a região norte é a única que ainda não tem nenhuma. Então vai ser, como é que se fala, tem uma iniciativa muito forte agora para que a gente tenha, e eu já estou falando com o pessoal de Roraima, que é o pessoal que eu tenho mais contato, gente, vamos animar. Dentro da FAO, FRJ, então a célula, aqui vocês têm acesso à célula BIM da FAO. Ela foi custeada, né, os computadores e tudo mais, com o projeto FAPERJ. Então, o que a gente fez lá nessa célula BIM? Eu fico para lá e para cá, porque tem um outro QR Code ali que eu estava na frente. Primeira explicação, né? O que é uma célula BIM? É um conjunto de docentes, discentes, pesquisadores que estão interessados em trazer o BIM para o ensino. Então, a gente se reuniu, esse grupo, vários professores participaram da iniciativa, inclusive o professor Roberto, que está aqui. A gente tinha consultorias, através do projeto FAPERJ, a gente conseguiu custear consultorias sobre BIM para os professores poderem esclarecer as dúvidas, entenderem o que é a metodologia. Alguns recursos estão disponíveis neste QR Code, que no caso é o portal BIM Acadêmico, aí vocês têm os objetos de aprendizagem BIM, inclusive lá eles colocam tanto para o Revit quanto para o ArchiCAD, vocês vão encontrar lá as alternativas, e justamente o livro que a gente publicou com algumas propostas dos professores, com o que eu estou chamando de pílulas BIM, né? Pedaços de BIM aplicados a diferentes disciplinas. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho que o projeto da FAPERJ terminou, mas o trabalho da célula não terminou. Eu continuo mandando 500 e-mails, né, Roberto? Você deve ter recebido um e-mail, vários e-mails falando, ui, Jesus, a pessoa deixa mais que ela. Vários e-mails para poder mostrar. É o tempo. O tempo aqui cortado.
Cortaram meu microfone. Cortaram meu microfone. Que absurdo, meu Deus do céu. Marina, não é só com você, tá vendo? Cortaram meu microfone. Alô? Tá. Esse acho que está mais alto. Esse aqui tá mais alto. Esse. Alô, alô. Ah, tá. Só aquela hora que ele deu um... Mas depois continua. Então, assim, o que essas células fazem? A gente, na verdade, no Encontro Nacional de Ensino do BIM, a gente fica trocando figurinha. O que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode fazer, o que está faltando. Mas como é que se fala? É um trabalho árduo, porque justamente a ideia é a gente trazer o BIM para um plano, como é que se fala? Um plano de implementação BIM curricular. Então, a gente poder trazer a metodologia BIM para o ensino. Bom, agora eu vou botar fogo no parquinho. Porque, desde o ano passado já, eu tenho procurado alternativas para tornar o BIM mais fácil. Porque não é simples, não é uma metodologia simples. Quando a Márcia botou aquele cronograma, e a Márcia falando BEP, Eduardo, o pessoal sabe o que é BEP? BEP é o BIM Execution Plan, quer dizer, o plano de execução BIM. Tá? E esse plano de execução é complexo. E eu vejo que a gente já tem, não são só essas, tá? São várias ferramentas da inteligência artificial, que, entre outras coisas, podem permitir, como é que se fala? Pode facilitar o trabalho dentro da metodologia BIM. Eu tenho estudado isso já há algum tempo. Essas três são as três que eu selecionei, tá? Inclusive, essa daqui, ela como é que se fala? Trabalha junto com os modelos Revit. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre cada uma delas. Essa ARCOL, né, baseada na web, acessível por navegador. O grande potencial desta ferramenta é especialmente quando a gente está fazendo estudo de massa. Você pode ter, como é que se fala, a equipe toda trabalhando de forma colaborativa, dentro dentro do navegador que você escolhe, lá qual navegador você quer, e você consegue ter essa troca de informações e começa trabalhando no estudo de massa, depois você pode desenvolver aquele modelo até um nível mais adiantado dentro do processo de projeto. O que mais? E em tempo real, naturalmente, né? Esse é uma colaboração em nuvem para modelos Revit. Então, esse é mais focado dentro dos modelos da Autodesk, mas que permite modelar, discutir, colaborar, fazer verificação, extrair. Olha, a quantidade de funcionalidades é imensa. E, justamente, ele se soma ao que o Revit já oferece. Então, é uma ferramenta que pode facilitar o trabalho desenvolvido. Aí, no caso, eu estou falando de uma ferramenta paga, mas é o que eu digo. Eu acho que a gente tem que escolher qual é aonde eu vou gastar o meu dinheiro. Né? Então, se eu posso economizar, de repente, um recurso numa ferramenta de modelagem usando o Bonsai, mais adiante, de repente, eu posso investir numa ferramenta de inteligência artificial para facilitar aquele processo de desenvolvimento do projeto. E a outra ferramenta, que, na verdade, das três, é a que eu mais gosto, né? Que é a Konic, que trabalha... Por que eu mais gosto? Permite a modelagem BIM nativamente e IFC, assim como o Bonsai. Então, você pode modelar BIM, você trabalha nos modelos IFC, também tem a possibilidade de colaboração entre as equipes. E, assim, agiliza o processo BIM, essas ferramentas e várias outras. Olha, na listagem toda que a gente está lá estudando, pesquisando, a gente já tem mais de 80 ferramentas, porque você tem essas que eu estou colocando, são para etapas de projeto, mas você tem as ferramentas para a fase de obra, projetos específicos, operação e manutenção, né, facility management, a coisa vai longe. E aí é uma questão que eu vejo, né, vou logo aqui para o último, que eu acho que mais pessoas vão adotar o BIM com a ajuda da inteligência artificial. Isso eu tenho plena convicção. Por quê? Porque tem determinadas tarefas que são árduas dentro do processo BIM. E se você tem uma ferramenta de inteligência artificial que pode te ajudar a vencer aquela dificuldade, você vai se sentir, como é que se diz, convidado a entrar naquele mundo, tá? Então, assim, IA pode otimizar os processos BIM complexos, podem ser adotados junto à metodologia, lógico, por isso que pode facilitar. E eu acho que vai ser, fica a sugestão para o Eduardo para pensar uma outra conexão técnica que a gente possa falar mais de inteligência artificial, porque, assim, é um universo que aparece, lá no BIM Conference estava o Stepan Mikulik, né, que trabalha especificamente com isso, e eu acho que é um mundo que a gente precisa também começar a se acostumar a conhecer, né, mas aí, no caso, acho que eu trouxe para vocês focadas em BIM, mas existem várias outras, né? Enfim. Bom, considerações finais, falei rápido pra caramba, acho que eu falei em 10 minutos, mas enfim.
O que eu trouxe para vocês aqui? Open BIM, células BIM e inteligência artificial. São os 3 tópicos que eu procurei basear a minha fala aqui com vocês. Eu acho que o Open BIM, ele justamente permite que a gente tenha essa flexibilidade na escolha das ferramentas, não apenas em relação à metodologia BIM, mas outras que a gente possa utilizar para o desenvolvimento do processo de projeto. As células BIM trouxe como uma informação para vocês, Daiane participa da célula BIM do IME, mas tem outras células em diferentes instituições de ensino, fazendo um esforço enorme para poder trazer justamente o BIM para a sala de aula. É um esforço grande pelo seguinte, Roberto está aqui que não me deixa mentir. Os professores não têm tempo para parar para estudar, né, Roberto? A gente está até aqui de trabalho e realmente acaba sendo uma iniciativa e um desejo muito mais individual do que propriamente uma decisão institucional. E chama atenção para vocês para buscar as informações e as possibilidades da IA, porque realmente vai ser um facilitador para a vida da gente. Ufa, obrigada. Bom, gente, obrigado, Mônica. O seu pedido já está na lista, porque, inclusive, a gente já está se preparando para, a partir do ano que vem, não só montar uma estratégia do BIM, mas começar a discutir a inteligência artificial dentro do processo de projeto, né? Infelizmente, a gente não tem braço para tudo, né? Então, a gente acabou elencando algumas prioridades. Gente, a gente depois vai passar pro Ricardo, né? E eu queria agradecer muito vocês essa oportunidade, porque esse assunto é um assunto latente, fundamental, que na nossa visão ele é crucial para o desenvolvimento, né, da questão não só do BIM, mas para a arquitetura, porque todo mundo fala que BIM não é só tecnologia, trata de políticas, de processos e de pessoas, certo? E aqui no CAL a gente tem com foco muito nisso, nas pessoas, porque o importante é o projeto, o importante ele é o arquiteto. E quando a gente fala do BIM e do Open BIM, como foi muito bem colocado, que sem Open BIM não tem BIM, o Open BIM dá a oportunidade de eu trabalhar com quem eu quero, independente da ferramenta, porque eu contrato a pessoa pela competência dela e não pelo aquilo que ela usa, certo? E isso que é o fundamental, e isso que é essa cultura que a gente tem que estabelecer, e isso que o Open BIM nos proporciona. Independente da ferramenta, a gente vai contratar. Eu vou trabalhar com a Márcia, ou com a Mônica, ou com o Carlos, ou com a Bianca, ou com o Marcos, ou com a Daiane, enfim, pela competência deles, não se eles usam uma ferramenta A ou B, porque se eu vou contratar eles pela competência deles, tenho garantia que eles estão usando a melhor ferramenta para desenvolver o melhor projeto, certo? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu sou diretor comercial do Clube Empreendedor Brasil. Vou falar um pouquinho para vocês aqui qual é o motivo da gente estar aqui, para vocês poderem entender, de fato, como é que a gente pode estar colaborando para vocês poderem gerar mais negócios, para vocês poderem ter mais vendas, mais visibilidade, mais autoridade. Tá? Eu não vim falar de BIM, por mais que eu já estou quase técnico aqui do sistema de vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho do que é o Clube Empreendedor. A gente tem um termo técnico, né, de cooperação já com vocês, e a ideia é juntar todos e fazer uma grande comunidade que a gente possa ajudar e desenvolver o lado empreendedor, né? A gente sabe que o empreendedor geralmente ele não sabe fazer tudo, né? A gente é muito técnico em BIM, vocês são especialistas no que vocês fazem, mas às vezes no gerenciamento do negócio, no desenvolvimento, nas vendas, a gente acaba deixando um pouco a desejar, tá? Então esse é um motivo da gente estar aqui, para poder fomentar esse ecossistema junto com vocês. Eu queria ver
Quem de vocês aqui é CLT? Alguém é CLT? Uma? Oi, você, CLT? Está na área de trabalho, né? Então, estou vendo que a maioria de vocês são o quê? Autônomos, tem empresa, trabalham em empresas, como é que é? Autônomos, a maioria. Então a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Quem está na CLT não deixa de ser um empreendedor dentro da sua empresa, né? Mas eu queria poder entender realmente um pouquinho desse cenário para poder contextualizar vocês, tá? Essa é a Amanda, trabalha comigo junto no comercial. Dá um tchauzinho, Amanda. Aí, é boa. Tá, ela vai me ajudar a passar também e apresentar aqui com a gente. Pode seguir, por favor. Opa. Foi, beleza. Então, o que é o Clube Empreendedor? Nós somos um hub, é um ecossistema que conecta empreendedores, né, que os empreendedores juntos formam um grande sistema de network. Então, a gente consegue estimular a demanda de serviços e a demanda de oferecer esses serviços, né? Então, fazendo um grande ecossistema, tá? A gente, então, estimula realmente esse ecossistema empreendedor para fazer conexões entre nossos membros. Nós somos uma grande comunidade. Estamos localizados ali no Porto Maravilha, tá? No prédio da Ocean ali, a antiga Odebrecht. Dá para ir de VLT, né? Bem pertinho. Pode passar, Amanda. A gente tem... O clube, ele trabalha com 3 pilares. Eu gosto muito de explicar isso porque o pessoal às vezes acaba não entendendo o que é o clube em si. E os 3 pilares definem muito bem o que a gente faz e qual é a nossa entrega de fato. Então pode seguir os 3 pilares, por favor, Amanda. A gente tem um espaço físico, um espaço que não foi, tá todo mundo convidado aí no nosso espaço. Era uma antiga galeria de arte, então é muito bacana, instagramável, né? É a palavra do momento. A gente tem um cowork de 400 metros quadrados, são mais de 40 posições de trabalho. Temos 3 salas de reunião, um estúdio de podcast profissional. Eu vou falar um pouquinho mais à frente do estúdio, porque é muito legal, gera muita autoridade. Televisões, ambientes todos equipados com televisões, né? Temos Wi-Fi. Lá tem uma TV que eu gosto de falar muito dela, porque é aquela TV do RJ1, daquele cara do Edmilson Ávila, assim, não sei se vocês viram o RJ1, que ele fica desenhando na TV. E aí eu fico lá fazendo gráficos e mais gráficos só para poder envolver, né, e puxar a setinha. E aí, então, assim, eu tô brincando, mas é uma TV que facilita muito para vocês fazerem qualquer tipo de apresentação. E pelo nível de profissionalismo que a gente está oferecendo para vocês, é interessante que talvez coloquem o planejamento de vocês na tela e vocês conseguem ir no detalhe ali mesmo, fazendo algum tipo de marcação. Então a gente tem uma comunidade premium além disso. Então, um espaço de coworking, um espaço que você pode ir lá. A gente tem uma comunidade premium que a gente já impactou mais de 8 mil empreendedores, porque o Clube Empreendedor funciona há mais de 7 anos, na figura do nosso presidente, o Rafael Ponce, que não pôde vir hoje. E a gente tem ativos 300 empreendedores em média. Esse número vem aumentado aí nos últimos tempos, que são empreendedores que oferecem serviços e ao mesmo tempo demandam serviços. Então a gente é uma comunidade, como eu falei antes, que ali está todo mundo realmente querendo que o seu negócio evolua, e um canal de vendas é o network. A gente acaba adquirindo algum tipo de serviço, geralmente quando a gente tem alguma referência, né? E o network, ele ajuda, porque quando você está na cabeça de um empreendedor, ele acaba te fazendo algum tipo de indicação e já vai com uma certa validação. Tá? O clube também é um escritório de projetos. A gente faz projetos em paralelo, né, em lei de incentivo. A gente tem o Banco Acredita, um projeto de um grande empresário aqui do Rio de Janeiro, que a gente fornece microcrédito para, na verdade é um nanocrédito que eu chamo, para nanoempreendedores. Então é aquele empreendedor que está numa condição que precisa ser empreendedor mesmo de fato, né? A
a condição dele levou a ele ter que ser empreendedor. Então, às vezes, é vender uma água, vender uma quentinha, e aí a gente auxilia essa pessoa com o financiamento de crédito. Eu ajudo dentro desse processo de liberação do microcrédito e também de acompanhamento de aulas para ajudar também não só no bolso, né, mas também com a cabeça, para eles poderem ir evoluindo. A gente tem um projeto da Light também, ligado a empreendedorismo em algumas comunidades aqui do Rio. Pode seguir, Amanda, por favor. Um videozinho do nosso espaço. Deixa eu ver se dá para rodar aí. Você consegue rodar para mim, por favor? Boa. Não. Bom, mas dá para ter uma noção, né, as posições de trabalho que eu falei, a galeria de arte, né, então é bem instagramável, o pessoal vai lá, faz uma foto, publica no LinkedIn, assim, a gente tem em cima, no segundo andar, são as salas e o estúdio de podcast. Não está rolando mesmo? Ah, tá. Beleza. Esse é o nosso instituto de podcast. Alguém já participou de podcast? Nosso presidente, com certeza, né? É bem legal, assim. Muito legal. O podcast, todo mundo aqui já deve ter escutado algum podcast, com certeza. E quando vocês escutam, aquela pessoa que está lá na mesa se torna referência. Né? Ela consegue comunicar com muito mais propriedade. E o estúdio de podcast, junto com a nossa parceria, ele vai ficar disponível para vocês. Eu vou falar do pacote que a gente está oferecendo aqui. Tá, só para ter uma ideia de preços, um estúdio de podcast, o aluguel de 1 hora está saindo em torno de R$600, tá? E você tem que adquirir mais horas para poder reduzir esse horário. E geralmente eles mandam material bruto, né? Então sem nenhum tipo de edição. E quem não é craque na edição, o BIM faz edição? Divide. Tô brincando. E quem não faz ainda acaba tendo que pagar isso por fora, né? E é um valor às vezes considerável. Tá, a gente tinha um videozinho também, então não vai rolar. Pode passar, mano. Esse é o nosso escritório de projeto que a gente faz. A gente também usa jovens do portal do Senac, né? Tem até 2 lá, inclusive, na nossa sede. A gente faz um evento, um encontro de negócios. Nesse aqui foi no Kinoplex. Muito legal. A gente coloca vários empreendedores, e nesse evento deu cerca de 150 empreendedores, né, de segmentos diferentes. Eles fazem seu pitch, né, um desafio falar em 1 minuto. Aquela senhora, né, acho que você ia conseguir. Se o microfone não caísse, né? E é muito legal que fica na tela do cinema, então também gera autoridade, e uma coisa que gera é a gente ficar na cabeça das outras pessoas, né? Você vira top of mind, assim, que geralmente eu brinco, tá? Pode passar. Aqui também seria um vídeo do nosso projeto do Banco Acredita na feira. Aqui foi a feira do Rio Arte Manuais, que a gente levou nossos empreendedores para lá. Então, o clube ele vai muito além ali de só ser um clube de network, só ser um clube de espaços físicos. Pode passar uma dica. Eu coloquei aqui 3, né? São 3 ali que a gente tem, 3 eventos que a gente tem fixos. A gente tem uma sessão de negócios online, que a gente junta empreendedores que geralmente não tem tempo para poder ir nos nossos eventos, então muitos trabalham, estão em outros estados, municípios, e a gente junta, a gente consegue gerar conteúdo para essas pessoas, que elas fazem algum tipo de palestra no momento da sessão online. Então a gente libera ali 15 a 20 minutos para o empreendedor falar do seu próprio negócio, e que esse próprio negócio tem a ver com o conceito do empreendedorismo, né, que faça sentido e que realmente venha agregar. A gente tem um café com clube, que até eu estou aqui a convite também da Mica, né, e a gente está alinhando fazer um café com cal lá na nossa unidade para vocês poderem ter acesso e olharem realmente.
Ele é muito disputado porque é um evento mais intimista, a gente gera ali em torno de 30, 40 pessoas. É feito lá no clube, tem um café da manhã bacana, e aí a gente consegue ter mais conexões. E a gente tem um encontro de negócio com as rodadas de pitch, que foi aquele que eu mostrei anteriormente lá do Kinoplex. A gente também faz 2 grandes eventos, que é o Fórum de Soluções, que é um fórum para debater ali a área ali do Porto Maravilha. Então a gente tem grandes players ali no mercado, tá? Isso também é uma oportunidade para quê? Para o empreendedor pequeno e médio conectar com grandes empresas, tá? Nesse último até a Mica foi mediadora de uma mesa, e a gente também faz o Fórum de Soluções Maravilhas, né? O Fórum de Soluções Maravilhas e o Comex, que vai acontecer agora em outubro. Tá? Estão todos convidados aí, com certeza, para poderem ir lá e, né, vivenciar isso de perto. Então, uma conexão que realmente ela gera valor. Vamos lá. A gente faz também alguns eventos de coordenadores. Eu criei núcleos, assim como eu quero criar aqui com vocês uma comunidade forte, uma comunidade de arquitetos falando as dores que vocês sentem. Tá? Que as dores de um pode ser a dor do outro, e muitas vezes o outro arquiteto já passou por isso, então ele sabe resolver, ele já caminhou, ele já está mais na frente. Isso não é uma competitividade, é só mesmo uma força para vocês poderem seguir. Tá? A fotinha da nossa sessão online, pode seguir. Esse é o Clube com Café. Leonardo, que é nosso vice-presidente, falou sobre... Volta só um pouquinho, mano. Sobre vendas de alto nível, estratégia para grandes negócios. Ele foi um grande vendedor da TIM. Pode seguir. Esse foi o evento que eu falei para vocês lá na Saúde. Mostrei para vocês aqui do Kinoplex, tá? Um pouquinho do pessoal que estava lá. Pode seguir. O Fórum de Soluções. A Mica está até ali, né? Pode seguir. O Comex, que vai ser agora em outubro. E aí eu vou falar um pouquinho de número, assim. Como eu sou de vendas, eu gosto também de transformar os dados, hein, Carlos? Você falou que dados sozinho, né, você pode interpretar de várias maneiras. Eu gosto também de números, como eu sou de vendas, ter realmente resultado. Para mim, conectar através de números para onde a gente vai ter o direcionamento. Tá? Então, hoje a gente tem mais de 240 empreendedores. Tá? A gente já impactou mais de 9 mil empreendedores. Por que essa conta? Essa conta vai porque a gente faz os eventos e eu tenho uma estimativa de presença nos eventos. Tá? Mais de 110 eventos realizados, mais de 50 parcerias estratégicas. Então, a gente tem, por exemplo, parceria com o CREA, que foi citada aqui anteriormente. Tem outras grandes entidades e parceiros. Aqui um pouquinho da descrição, não está muito legível, mas a gente rodou para vocês aqui uma pesquisa. Alguém respondeu a pesquisa? Que a pesquisa teve realmente uma adesão, não foi tanta. Qual era a pesquisa? Eu queria entender qual é a dor que vocês têm para a gente poder traçar um melhor produto e ajudar vocês a desenvolver um negócio. Tá? Então tinha realmente muita dor de parte técnica, né, de parte de ensino e evolução de trabalho, o lifelong learning, que a nossa amiga falou lá, né? E também tinha a questão de demandas de vocês por espaço físico, de visibilidade, de conteúdo para poder gerar na rede de vocês, de como fomentar uma proposta, né? Uma proposta realmente comercial, uma proposta encantadora. Isso apareceu. A gente colocou lá também, na pesquisa, a gente perguntou se vocês gostariam de participar de podcasts, e aí a gente criou então um produto específico para cá. Tá? Pode seguir, Amanda. Essas são algumas das nossas parcerias aí, então, conforme eu falei, tem bastante coisa. Ainda tem coisa que não está aí, a gente tem muito termo técnico também com outras entidades, que faz a gente transitar também em outros ecossistemas.
Tá, pode passar, Amanda. Tá, então vou falar um pouquinho da oferta exclusiva, mas só antes, eu queria falar então que a gente realmente quer oferecer isso tudo para vocês de uma maneira diferente, uma maneira in company, né, que a gente está chamando, é um projeto piloto, tá? A gente não faz isso com nenhuma entidade hoje, vocês estão sendo pioneiras e para a gente ter depois feedbacks e ver se faz sentido para vocês, é muito importante para mim, tá, Ricardo? Nesse ponto não me interessa, a gente quer escutar para poder adaptar e evoluir nesse produto, tá? Pode passar, Amanda. Opa, pô, aí tu me quebra. Tá, então, todos os presentes hoje ganham um mês experimental. A gente não faz isso. Tá, o que eu quero incentivar que vocês usem nosso espaço, eu quero que vocês utilizem nosso podcast, façam reunião nas nossas salas, tá? Vai ter um programa de podcast gratuito. Eu criei junto com a Mica o Prancheta 5.0, é isso? Ou é 4.0? É 5.0? Deve ser 5.0. Vamos jogar para cima, né? Que ela vai entrevistar vocês, ela vai fazer um programa, e aí é para quê? Cara, visibilidade total de vocês, tá? A gente faz um briefing antes, um questionário, então eu quero tocar nesse ponto. Eu utilizo muito com meus clientes, eu falo, galera, montem uma matriz de objeção. O que é uma matriz de objeção? O que o meu cliente fala, né, que na hora que eu vou vender ele reclama, ele toca no ponto, ele faz algum tipo de negativa. Então, preço, ele está comparando preço ou valor, é o tipo de serviço, são as horas de entrega, é o BIM, que é muito complicado, ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Então, montem e aí vocês mesmos vão quebrar essas objeções, nada melhor que a palavra de vocês para fazer isso. Cortem aquilo, coloquem no LinkedIn, coloquem no Instagram, tá? A gente vai oferecer os eventos gratuitos que tem na nossa base, acesso também à nossa base de parceiros institucionais. Então, a gente tem, por exemplo, empresas de marketing que estão fazendo landing page por R$200 através de uma automação de agente, né, que fica bem bacana, bem profissional. Através do clube vocês têm esse benefício, tá? Então, galera, escaneia esse QR Code. Vou deixar aqui até eu ver um braço e aí ficar disponível aqui para vocês. Além disso, pode passar, mano. Fala. É importante também já entrar em contato nesse QR Code, porque o nosso próximo evento vai ser no dia 17 desse mês. Então vocês já vão estar garantindo, né, a participação nesse evento, que é o Clube com Café, que o Ricardo apresentou. Então é um evento intimista para vocês já participarem, para vocês já se conectarem com os empreendedores que vão estar lá e já gerarem também esse network. Então vocês entrando no QR Code, entrando em contato comigo, vocês já vão estar garantindo esse mês experimental e esse evento agora desse mês de junho. Já caí já para falar com a nossa querida Amanda no WhatsApp. Aproveitem, façam um teste. O network realmente ele abre portas às vezes que o nosso currículo não chega. Essa é uma frase bem comentada, então pode seguir, Amanda. Alguém ainda quer o QR Code? Boa. E aí, Ricardo, o que acontece pós-período experimental, né? Aqui a gente já está com o cérebro armando, né, a nossa defensiva. Quando a gente vê algum tipo de oferta, todo mundo já arma. Isso é uma atitude do nosso cérebro mesmo, né, reptiliano. E aí todo mundo já, não, e agora? Vou me armar, tá muito legal isso que ele está falando. Pós-período experimental, a gente vai manter 50% de desconto. Tá? Hoje a gente vende uma anuidade, para vocês será uma mensalidade com 50% de desconto. No network, tá? Acesso à comunidade, 2 programas de podcast. Tá? Esse programa de podcast, então a gente vai poder gravar com vocês. A gente tem o Rafael ou a Luana, que é craque também.
pode fazer e aí formata da melhor maneira, ou vocês podem levar um amigo, ou um cliente, ou uma pessoa que você queira que seja seu cliente. Funciona muito, porque eles ficam, nossa, estou fazendo um podcast, sabe? Você fala, não, tem um podcast que eu vou falar sobre isso, e a sua voz para mim é importante, tá? O ambiente lá tem café, dá pra gente tomar alguma coisa, tá? Então é bem interessante. 50% em todos os serviços fora do plano. Então a gente aluga salas para workshop, funciona muito para quem quer montar um sistema de aliados, de parceiros, funciona muito. Então levem parceiros, apresentem o negócio de vocês, apresentem a solução, funciona bastante. Tem a sala de coworking, né, o espaço do coworking, e, né, as 4 horas de sala de reunião mensal. Então é só entrar em contato lá com o pessoal para poder fazer reservar a sala. Beleza? Bom, é isso, gente. Obrigado. Corri um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma dor que vocês têm agora, que a gente possa de repente ajudar. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal daí? Não? Tudo certo? A gente precisa agora dar uma encerrada realmente, porque o cafezinho já está montado ali e a equipe acelera para a gente. Então convida todos para um café ali e fazer o famoso networking ali na sala do café. Beleza, então, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa, falem comigo. Fechou. Obrigado.